Olá, sou o professor Gustavo, bem-vindo à aula 16, segunda parte da aula de Geomorfologia. Hoje a gente vai falar do domínio amazônico. Na aula de hoje, a gente vai continuar o cronograma da aula passada e a aula está separada nos seguintes temas: características, projetos de integração nacional, desmatamento e consequências. Características. O domínio morfoclimático da Amazônia é o conjunto de características presentes no bioma amazônico e é o maior dos domínios morfoclimáticos do Brasil, com aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. Pode ser chamado de terras baixas florestadas equatoriais também. Vamos falar primeiro do relevo. Apresenta formas de relevo marcadas por depressões em nível do mar, com baixos planaltos e planícies fluviais da bacia amazônica. No sul e no norte são encontrados dois conjuntos de planalto, das Guianas e o Central. Quando usamos terras baixas para designar esse domínio morfoclimático, é para fazer referência justamente às baixas altitudes e à predominância das depressões. Ou seja, a deposição de sedimentos supera o desgaste de suas formas. Nas áreas planificadas, predomina a estrutura geológica dos escudos cristalinos, que apresentam uma elevada riqueza mineral, com exceção dos baixos planaltos, que se formam a partir de bacias sedimentares. Clima é do tipo equatorial e apresenta médias térmicas anuais, que variam de 24 a 27 graus. Tem uma composição climática quente e úmida, que possui um regime regular e intenso de chuvas ao ano todo. Por conta das baixas latitudes, massas de ar e a vegetação é responsável pela geração de umidade. Já os solos têm baixa fertilidade. 7% do total de sua área é de solos arenosos, e em sua maioria é composto de latossolos e argissolos. São solos com baixa fertilidade natural, com baixa capacidade de nutrientes. Hidrografia. Considerada a maior riqueza da região amazônica, a hidrografia do domínio amazônico tem grande volume de água, que se distribui pelos rios e também pelo aquífero alter do chão. O principal rio da bacia amazônica é o rio Amazonas. Por ter uma grande quantidade de afluentes, que juntamente com a bacia de Tocantins, Araguaia, é o maior complexo de sistema de águas do mundo e também tem a maior variedade de peixes do mundo. Já a vegetação é latifoliada, que possui árvores com folhas grandes. As folhas não caem ao longo do ano e é de mata densa e com vegetação adaptada às chuvas constantes e com uma biodiversidade muito grande na flora e na fauna, que reside em projetos de integração nacional. Desde 1960, a Amazônia vem sendo alvo de iniciativas privadas e projetos estatais, como controle de fronteiras e integração nacional, como por exemplo a criação do Sudã em 1966, para promover e planejar projetos tecnológicos sociais ligados à agricultura e à mineração em toda a Amazônia Legal. Outra criação importante foi a Zona Franca de Manaus, em 1967, com o objetivo de desenvolver um polo industrial para promover sua integração econômica e atrair mais pessoas para a ocupação dessa área. Outro ponto importante desse período foi a criação do INCRA, que tem o objetivo de administrar a colonização e da reforma agrária. Em 1970, teve o projeto de colonização da Amazônia, que fracassou, que era de agrovilas e tinha como objetivo ocupar as margens da rodovia Transamazônica. Esse projeto sofreu por problemas de falta de incentivos do governo e problemas ambientais, pois o desmatamento do terreno fazia que o solo não suportavam as chuvas e com isso deixava o terreno improdutivo. O projeto Rondon, criado em 1967, ainda em funcionamento, tinha como objetivo promover a ocupação. Restaurado em 2005, hoje inclui atividades de inclusão social e sustentabilidade em diversas regiões do Brasil. Desmatamento. O desmatamento da Amazônia é um problema antigo. O bioma, que ocupa cerca de 49,29% do território brasileiro em 9 estados, a partir de 1970 começa a sofrer com a retirada de cobertura vegetal. Um dos motivos é os projetos citados no tópico anterior. Ou seja, entre 1970 a 1990, as causas estavam associadas aos projetos da infraestrutura implantadas na região, como rodovias, projetos de colonização, hidrelétricas e também mineração. O desmatamento nesse período, além de concentrado em áreas próximas às rodovias, o desmatamento era controlado. Já a partir do ano 2000,
com políticas que aumentavam as áreas que favorecia o desmatamento, com a expansão do agronegócio e o extrativismo vegetal e mineral, em muitos casos de forma ilegal, isso levando à diminuição da cobertura vegetal para se tornar pastos ou áreas agricultáveis. A extração da madeira ilegal, que alimenta as indústrias de construção civil ou móveis, foi um dos motivos do aumento do desmatamento e, sem dúvida, é um crime. Outro ponto é o crescimento populacional, tornando necessária a derrubada de florestas. Consequências: remover a cobertura vegetal de forma desequilibrada causa alteração na área e provoca desequilíbrio ecológico no ecossistema. Sabemos que o desenvolvimento na área amazônica causou desequilíbrio, mas o desmatamento da Amazônia é atualmente um desafio da humanidade, que busca por um desenvolvimento sustentável, já que o bioma é de extrema importância para a manutenção climática, bem como para o equilíbrio biológico do mundo. Por isso, seu desmatamento implica em diversas alterações climáticas e compromete toda a biodiversidade. Além dos problemas já citados, o desmatamento da Amazônia contribui para o aquecimento global, pois é o segundo maior motivo de mudanças climáticas, já que as florestas conseguem absorver cerca de toneladas de dióxido de carbono, cerca de 5 bilhões, um dos gases lançados à atmosfera, que retém calor, que causa o chamado efeito estufa. O desmatamento prejudica o solo, processos erosivos e assoreamento dos rios, já que a cobertura vegetal é fundamental para a manutenção dos solos e preservação dos seus nutrientes. Como que é isso? O assoreamento é o processo pelo qual o leito de um rio ou lago se eleva em função do acúmulo de sedimentos e detritos levados para dentro dele pela água das chuvas, que retira esses materiais por erosão de regiões desmatadas, próximas ou distantes. Isso faz com que o rio aumente o leito, fique mais raso, além de prejudicar toda a biodiversidade que lá habita. E a aula de hoje foi isso. Muito obrigado. Se inscreva, compartilhe, passe pelo amiguinho que está estudando para o Enem, responde as questões aí. E caso se interesse no assunto, tem as referências biográficas, você pode dar uma estudada depois. Beleza, é isso. Obrigado.